Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui me encontro pelas redes sociais, aqui no canal da Capela São Sebastião, para juntos vivenciarmos o Evangelho do dia. Eu te convido a tomar em mãos a palavra de Deus, o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo do 38 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Ele lhes dizia em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas e de ser cumprimentado nas praças públicas, e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando, uma pobre viúva lançou 2 pequenas moedas no valor de apenas 1 quadrante. E ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinham em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza à vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez o Senhor, Ele vem nos falar desses personagens tão conhecidos na Bíblia, que é os escribas, os estudiosos da lei e do Torá. Eles eram homens bem estudados, iletrados da época de Jesus, e eram aqueles que interpretavam a lei. E em tudo, os escribas eram considerados por toda a comunidade. No entanto, Jesus aqui alerta a comunidade para ter cuidado neles. Ele lhes dizia em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas e ser cumprimentado nas praças públicas. Quando o Senhor vem apontar para a roupa, qual o pecado na roupa? Muitas vezes a gente fica, mas o Senhor está julgando os escribas pelo fato de se vestirem? Não. O Senhor quer nos dar aqui o entendimento, fazer essa alusão da roupa, que a roupa muitas vezes ela encobre, ou ela cobre, A roupa cobre a nossa nudez. Então o Senhor, Ele quer falar que os escribas se escondiam atrás de suas longas roupas e que, no entanto, a busca desses homens era mais do prestígio humano, como o próprio Senhor diz, que eles gostam de andar com roupas compridas e de ser cumprimentado nas praças públicas e também de se sentar nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Então aqui eles gostavam de ser os primeiros em tudo, na sinagoga,
nos convites dos banquetes, então eles gostavam de serem paparicados, de serem elogiados, de serem vistos como o tal. E Jesus aqui faz essa denúncia: guardai-vos, porque é somente aparência. Então o Senhor, ele vem dizer que aqueles homens viviam somente na superficialidade da sua fé. Não se entregavam àquilo que eles entendiam e àquilo que eles ensinavam, até porque os escribas, eles eram aqueles que dominavam a arte, do ensino, do lecionar, eram entregue a essa classe de pessoas todo o ensinamento da lei, não só na parte da lei religiosa, da lei do Torá, os ensinamentos, mas também toda a parte jurídica. Também os escribas eram responsabilizados em tudo isso. Os escribas também ocupavam lugar no sinédrio, onde junto aos anciões tinha grande responsabilidade no destino até de vidas, quando se tratava de denúncia de algum pecado que a lei dizia que aquele pecado era merecedor da morte daquele que o cometeu. Então, meus irmãos, como Jesus bem diz, eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações, estes terão um juízo mais rigoroso. Então, o Senhor aponta também aqui que os escribas gostavam de pegar aquelas pessoas mais fragilizadas. E aqui Jesus traz a pessoa da viúva, A viúva, a qual Jesus tanto fala nas Escrituras, e o Antigo Testamento vem mencionar muito das viúvas, o cuidado a essas viúvas. Amparai o órfão e a viúva. Então, Jesus diz, eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, mas eles, no entanto, estão movidos por um interesse de lucro, ou seja, tirar daquelas que já não têm nada. A estes terão um juízo mais rigoroso. Então, aquela palavra que o Senhor diz, a quem muito se deu, muito se cobrará. Quanto mais o homem se torna conhecedor, mais ele será cobrado pelo seu conhecimento. Então o Senhor diz, a este será cobrado com mais rigor. E adentrando mais adiante, já no versículo 41, o Senhor nos relata a oferta da viúva, a história da viúva que faz a sua oferta. Jesus sentou-se de frente do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias daquilo que lhes sobrava, e chega uma pobre viúva, como Jesus diz, uma pobre viúva que deposita apenas uma moeda insignificante, ou seja, a de menos valor. No valor, 2 moedas no valor de apenas um quadrante, ou seja, tudo que aquela miserável, na sua miséria, falando monetariamente, em questão de dinheiro, de posses, mas riquíssima, do bem maior, que é o bem espiritual, a fé e a confiança em Deus. Então aquela pobre viúva, que nada tinha para sobreviver, apenas tinha aquelas 2 pequenas moedas no valor de um quadrante, ou seja, a menor moeda da época, ela, no seu grande amor, no seu grande recurso de amor espiritual, de confiança e de amor a Deus, ela quer também dar sua contribuição naquela caminhada às ofertas do Senhor. E ela ali deposita com todo o seu coração tudo aquilo que era necessário para o seu sustento. E quem está observando tudo isso, amados irmãos, o próprio Deus. É Deus que está ali de frente do cofre de esmola na hora da oferta. É Deus que recebe a nossa esmola. É Deus que recebe a nossa oferta. Oferta seja essa na igreja, oferta seja essa no nosso socorro aos mais necessitados, na nossa esmola ao pobre.
ao necessitado, como nos ensina a Mãe Igreja, dá pão a quem tem fome, dá água a quem tem sede. Como o próprio Jesus ele nos fala em outro evangelho, em outra passagem, que quando nós socorremos um nu, foi a ele que nós socorremos. Quando nós amparamos aquele que está desamparado, foi a ele que nós amparemos. Quando nós damos algo a comer àquele que nada tem, foi a ele que nós demos. E até quando nós vamos a um presídio visitar um preso, Jesus diz, foi a mim que visitaste. Mas também negar-se a isso tudo, o Senhor diz, foi a mim que negastes. Então, meus queridos irmãos e irmãs, veja como a matemática de Deus é diferente da matemática do mundo. Aquela viúva que pouco deu, Jesus diz, deu mais que todos que deitaram as suas ofertas gordas no cofre da igreja. Jesus, com seus olhos que tudo vê, ali viu que naquela pequena oferta, insignificante oferta aos olhos da humanidade, aos olhos de Deus foi valioso. Aos olhos de Deus foi grandioso. Queridos irmãos, se aquela viúva estivesse nos tempos de hoje e a grande mídia observasse aquele ato de ofertar, estaria nas primeiras páginas dos jornais as grandes ofertas que aqueles ricos ofertavam. Mas aquela viúva jamais seria citada na primeira página ou no final da página de qualquer jornal. Ela não seria notada nem vista, e é assim nos dias de hoje. Os olhos de Deus que tudo vê, Ele vê o mais simples ato de amor que você faz, que eu faço para o reino dele. Por isso, com esta viúva, aprendamos que o que importa não é o quanto damos, mas o quanto nos damos, ou seja, o quanto nos doamos, não é o quanto doamos. Deus quer de cada um de nós um coração devoto, um coração amoroso, uma entrega de nossa vida a serviço do seu reino. Que eu e você possamos a cada dia dizer, eis-me aqui, Senhor, para me consumir como uma vela no altar, no serviço ao teu santo reino. Que a graça de Deus, o amor de Maria, envolva a cada um de nós e que possamos corajosamente, como esta viúva, nos doar, nos entregar confiantemente na providência do Pai. Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima oportunidade.